Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus paralelo ao de João Batista. Aqui é uma continuidade do estudo apresentado no vídeo anterior. Isso ocorreu na Judéia, provavelmente no ano de 27 depois de Cristo. Todo o estudo está relatado, toda a passagem, todo o ministério paralelo está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Na parte 1, já abordamos os versículos 22 a 30. Agora nós vamos abordar a segunda parte, nos versículos 31 a 36. Na parte anterior desse discurso com seus discípulos, João Batista ensina que sua missão era encaminhar pessoas para Jesus e que ele se sentia muito honrado com isso e não desejava nada além. Pois um ministro do Senhor não deve desejar nada além do propósito de Deus para a sua vida, nada além da sua comissão de arauto do Messias, no caso de João Batista. João não caiu na cilada do orgulho e da soberba de achar que, como seu ministério era reconhecido pelas multidões, ele deveria ter honra maior que a do próprio Cristo. Aqui, nesta continuação do seu discurso, João vai nos falar sobre como Cristo é em relação ao mundo. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é, e da terra fala. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que vem de cima. O Messias, representado como descendo do céu. É sobre todos. Na natureza, posição e autoridade. É superior a todos os profetas, a todos os anjos, e está sobre todo o universo como seu Senhor soberano. Aquele que vem da terra. Aquele que não tem natureza superior à natureza humana. Os profetas, apóstolos e João eram homens como outros, nascidos da mesma maneira e afundados, como noutros, no pó. Jesus tinha uma natureza superior ao homem e deveria, portanto, ser exaltado acima de tudo. Da terra é humano, é inferior, principalmente àquele que vem do céu. Sua origem é inferior e corrupta. Da terra fala. Seu ensino é inferior ao de quem vem do céu. É comparativamente obscuro e imperfeito, não completo e claro, como o ensino daquele que é de cima. Esse foi o caso de todos os profetas, e mesmo com João Batista em comparação com o ensino de Cristo. Versículo 32. E daquilo que viu e ouviu, isso testemunho, e ninguém aceita seu testemunho. E daquilo que viu e ouviu. Em alusão ao seu ser de cima, onde Jesus desfruta das comunicações mais íntimas do conselho do seu Pai. Isto testemunha, livre e fielmente, não retém nada, mas declara o inteiro conselho de Deus, e, portanto, é merecidamente chamado de testemunha verdadeira. Ninguém aceita seu testemunho. Embora fosse o testemunho de Deus, que é maior do que qualquer homem, ainda assim poucos deram qualquer crédito ou ouvido, pouco dos judeus ou entre os discípulos de João, ou mesmo entre aqueles que seguiam a Cristo. De fato, ninguém pode aceitar o testemunho de Cristo e acreditar nele, a menos que isso seja concedido pela graça imerecida de Deus, pois o homem terreno não recebe nada das coisas divinas ou espirituais. Ninguém pode aceitar Jesus Cristo se a obra de Deus não for feita dentro da pessoa. Versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, este selou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o seu testemunho. Recebeu e creu plenamente em sua doutrina, quem cedeu seu coração à influência de Cristo. Esse selou. Indivíduos proeminentes tinham marcas distintas em seus anéis de sinete, que eles pressionavam em lacres de cera quente do lado de fora dos documentos
para testar que eles eram testemunhas da execução do documento. Em uma sociedade em que muitos não sabiam ler, as correspondências recebiam esse selo para autenticar sua mensagem. O selo era uma marca de propriedade e representava algo pessoal de alguém. Quem aceita o testemunho de Jesus confirma que Deus é verdadeiro porque ele o selou. Acreditar em uma doutrina, portanto, no coração, é expresso por selá-la ou por crer nela, expressando nossa firme convicção de que ela é verdadeira e que Deus que a falou é verdadeiro. Atestamos a veracidade de Deus e assumimos como nossa a proposição de que é a verdade de Deus. Deus é verdadeiro, é fiel, é o autor das doutrinas ensinadas e cumprirá tudo o que prometeu. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou, as palavras de Deus fala, porque não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Porque aquele que Deus enviou, o Messias, que foi enviado na forma humana, na semelhança da carne pecaminosa, no pleno limite do tempo, para ser salvador do mundo, e daquilo que estava perdido, do pior dos pecadores, e para pregar as boas novas do Evangelho, que é mais especialmente aqui designado, e pela qual ele estava grandemente qualificado pelo Espírito de Deus, com que ele tinha sido ungido. As palavras de Deus falam. A verdade ou mandamentos de Deus. As palavras que Deus tem dado a ele. As doutrinas da graça, a palavra da verdade, a palavra da fé, a palavra da justiça, a palavra da reconciliação, as palavras da salvação e vida eterna, a inteira mente e vontade de Deus, e o que quer que ele falasse era verdade, como os oráculos de Deus. Porque não lhe dá Deus o Espírito por medida, não em um pequeno grau, mas totalmente, completamente. Os profetas foram inspirados em ocasiões especiais para entregar mensagens especiais. O Messias estava continuamente cheio do Espírito de Deus. Jesus é o mais perfeito de todos os mestres, pois recebeu o Espírito Santo como nenhum outro antes dele, não por um tempo específico, mas por toda a eternidade. As dispensações anteriores do Espírito Santo fizeram descobertas parciais da infinita justiça e misericórdia. Mas agora a soma da justiça, ao exigir tal sacrifício, e a plenitude da misericórdia, ao fornecê-la, serão manifestadas por esse Espírito com o qual Jesus batiza a todos os filhos dos homens. É digno de nota que isso foi totalmente realizado após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, como pode ser visto claramente em todas as epístolas apostólicas. Os judeus observavam que o Espírito Santo foi dado apenas em certas medidas aos profetas. Versículo 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas lhe deu em suas mãos. A afeição que o Pai tem pelo seu Filho unigênito é completamente diferente da consideração que ele demonstrou aos outros mensageiros. Eles eram servos, e foram tratados como tais, sendo dotados de porções escassas do Espírito em comparação. Este é o Filho de Deus, pela qual Deus o ungiu com o óleo da alegria acima de seus companheiros, e não o fez somente o maior profeta e sacerdote, mas também o maior rei que já existiu, o rei e o juiz universal, por cujas leis os homens devem governar suas vidas e em cujo tribunal todos serão finalmente julgados. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Porém, aquele que é desobediente ao Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus continua sobre ele. Aquele que crê no Filho. Esse é o objetivo próprio da fé e confiança, que se ele não fosse verdadeiro e propriamente Deus, Jesus não seria o Filho de Deus. E isso não deve ser entendido de qualquer sorte de fé temporária ou histórica, mas da fé do eleito de Deus, a dádiva de Deus, e a operação do seu Espírito, pela qual um homem vê o Filho, vai a ele, e confia nele, e se entrega a ele, e espera vida e salvação por meio dele, e da qual ele não se envergonhará. Aquele que é desobediente ao Filho, que não acredita que Cristo é o Filho de Deus, ou Jesus como sendo o Messias,
ou o rejeita como Salvador, que vive e morre no estado da impenitência e descrença. Para João, incredulidade significa não obedecer ao Filho. A fé e a obediência são duas palavras cujas ideias são frequentemente intercambiáveis. O Evangelho chega até nós como uma dádiva gratuita, mas, uma vez aceito, não nos deixa livre para fazermos aquilo que queremos. Ele requer que entremos no caminho da salvação ordenado por Deus e que nos sujeitemos à justiça de Deus. Mas a ira de Deus continua sobre ele. Como a sentença da ira de condenação e morte e a maldição da lei foram pronunciadas em Adão, como sobre toda a humanidade, e continua e continuará, e nunca será eliminada, mas será executada sobre ele, não tendo ele remido dela. E como ele era por natureza filho do furor, ele permanece como tal. E como a ira de Deus é revelada desde os céus contra toda impiedade e os homens ímpios, assim vem sobre os filhos da desobediência, está sobre suas cabeças, e eles serão enchidos com terror por toda a eternidade. O que aprendemos aqui? Primeiro, que ser um verdadeiro crente é algo mais do que sustentar uma mera crença especulativa de verdade. Segundo, que ser crente é comprometer-se com a verdade, selá-la como nossa, adotá-la, escolhê-la e concordar solenemente com ela, como um homem faz com relação ao instrumento de escrita que é usado para transmitir sua propriedade ou descartá-la quando ele morrer. Terceiro, todo cristão é uma testemunha de Deus, e é da sua conta mostrar por sua vida que ele acredita que Deus é fiel e as suas ameaças e promessas. Quarto, é um ato solene tornar-se cristão. É uma rendição de tudo a Deus, ou doar corpo, alma e espírito a Ele, com a crença de que Ele é verdadeiro e sozinho é capaz de salvar. Quinto, o homem que não faz isso, aquele que não está disposto a comprometer sua crença de que Deus é verdadeiro, estabelece seu selo de que Deus é um mentiroso e indigno de confiança, conforme aprendemos também de 1 João, capítulo 5, versículo 10, onde temos: quem crê no Filho de Deus tem testemunho em si. Quem não crê em Deus o fez de mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Espero que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá!